Olá, estamos de volta. Nesse bloco nós vamos conhecer um pouco sobre a entomologia, a ciência que estuda a vida dos insetos. Confira. A entomologia é a ciência que estuda os insetos sob todos os seus aspectos e relações com o homem, plantas, animais e meio ambiente. Um grupo de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, desenvolve estudos na área de entomologia, liderado pela doutora Tânia Alcântara, onde realizam pesquisas de campo na coleta de insetos. Então, a gente vai ao campo para coletar os imaturos dentro da água e a gente coleta os adultos que são terrestres, têm asas para voar, né, geralmente, e nós coletamos com armadilhas ou então com redes entomológicas, né, como as libélulas, jacintas, né, que vocês devem conhecer. Os adultos ficam voando na beira do rio, dos lagos, enquanto as larvas estão se desenvolvendo dentro da água. Então, nas nossas coletas, a gente tem que amostrar tanto dentro da água quanto fora, os insetos com as asas, né, que são os adultos. Um exemplo de insetos com asas é a libélula. As libélulas são insetos de tamanho médio a grande. Tem cabeça móvel, antenas curtas e cetáceas, peças bucais mastigadoras, grandes olhos compostos laterais e 3 ocelos. O tórax é robusto, com 2 pares de asas similares, longas, estreitas e com muitas nervuras. O abdômen é longo e delgado, cilíndrico ou achatado. São insetos da ordem Odonata e podem ser encontradas em rios, igarapés e lagos de águas profundas ou não, sempre associadas a algum tipo de substrato onde se abrigam. Os adultos passam grande parte do tempo voando próximo ao curso da água nas horas mais quentes dos dias e se alimentam de outros insetos. No Brasil, há 14 famílias registradas, distribuídas nas subordens Anisoptera e Zygotera. Todas as famílias ocorrem no estado do Amazonas. Coletar, montar e preservar insetos é uma excelente maneira de aprender sobre eles. O hábitat é o mais variado possível e podem ser encontrados em diversos locais. Depois das coletas, o material coletado vai para o laboratório, onde são identificados um por um. Alguns a gente traz vivo, né, do campo para cá e cria em condições de laboratório, porque a maioria dos insetos são conhecidos nos seus estágios adultos. A taxonomia, né, o processo de classificar, identificar e descrever esses insetos é basicamente sobre os adultos machos. Então, muito pouco se conhece sobre as larvas, os outros imaturos que vivem dentro da água, né? E para você conhecer o que tem dentro da água e poder avaliar a biologia ou identificar quais insetos são importantes para um processo de avaliação ambiental, por exemplo, a gente precisa conhecer os imaturos, né, que são os que estão dentro da água e que vão ser aqueles que vão sofrer o impacto que aquele igarapé ou rio vão estar sofrendo, né? Os adultos, eles já saíram, então eles podem dar um pouco de informação, mas a maior parte dos nossos estudos é voltados para os insetos que vivem dentro da água. Então a gente precisa criar os imaturos no laboratório para associar com os adultos, identificar os adultos e aí depois identificar essas larvas e ninfas ou pupas que a gente coletou no campo. No laboratório, é feita uma avaliação minuciosa de cada inseto coletado. Aqui no laboratório tem todo o processo de você montar o bicho, né, examinar as lâminas, montar em lâmina ou então só alfinetar e examinar sobre o microscópio óptico ou no estereoscópico. A doutora Tânia explica qual a fase final de toda esta pesquisa de campo. O ponto final da nossa do nosso trabalho é a publicação, seja em forma de artigos científicos ou capítulos de livros ou livros no geral. A qualidade da água de um rio ou igarapé é definida pela vivência de insetos nela ou não.
Muita gente chega no igarapé e olha, não sabia que existia tanto bicho dentro da água, né? Até alguns se assustam, eu não vou mais beber dessa água porque tem esse monte de bicho, né? Até a gente explica, não, tem essa grande quantidade de insetos porque a água está boa. Se não estivesse boa é que os insetos não estariam ali, né? Então a percepção de como o igarapé ou um rio está preservado ou não muda, né? Porque a partir do momento que ele sabe que com a presença desses insetos que têm uma vida, que sustenta uma vida dos peixes e dos seres humanos que estão no seu entorno, é que eles vão dar importância para esses insetos também, né? Se eles não conhecem, eles não sabem que aquilo é importante. As atividades de pesquisa da equipe também são realizadas em outros municípios e estados. Nós trabalhamos em Manaus e nos municípios nos arredores, né? Presidente Figueiredo, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Novairão, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira também. É muito difícil trabalhar aqui no Amazonas porque a gente não tem estradas, né? E o deslocamento pelo rio é muito caro para a gente. O combustível e as voadeiras viajar de barco é muito caro, então fica difícil para a gente trabalhar nos locais muito distantes daqui. Mas a gente também atua em Roraima, né, no Amapá, como é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a gente atua em diversos estados da Amazônia e também do sul do Brasil, né, o Centro-Oeste, onde a gente consegue fazer um projeto para atuar, a gente vai. Mas principalmente os alunos todos trabalham mais aqui nessa região de Manaus e a região metropolitana, né? No próximo bloco, nós vamos conhecer algumas atividades de educação ambiental que um grupo de entomologistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realiza na região. Nós voltamos já.